Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Vamos ler a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 2. Gênesis, no capítulo 2, versículo 15. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Senhor Deus, nós queremos render graças ao Senhor mais uma vez e colocar diante de Ti, Pai, nosso coração nessa hora, nossa mente, e pedimos, Espírito Santo, tenha liberdade para ministrar em nós a Tua vontade, para alinhar o nosso coração, o nosso entendimento. Em nome de Jesus, toma nossa mente agora, que todo pensamento esteja cativo somente ao Senhor, que somente os anjos do Senhor tenham liberdade nesse lugar. Remove, Senhor, toda distração em nome de Jesus e que o Senhor, Pai, alcance o mais profundo do nosso coração e coloque em nós a Tua vontade com entendimento, em nome de Jesus. Amém. Pode ficar à vontade de se assentar. Hoje nós vamos falar aqui sobre um tema que se chama a mentalidade empreendedora em prol do reino. Nós estamos dando sequência aqui no livro, né, pastor Sidney? 12 coisas que o seu pai, 12 conselhos que o seu pai não te ensinou. E hoje, irmãos, esse tema, quando a gente fala de mentalidade empreendedora, o que logo vem na nossa mente? Negócios, empresa, não é? A gente trabalhar ali, empreender por conta própria. E é o que de imediato vem quando a gente fala empreendedorismo. Mas segundo a palavra de Deus, segundo as Escrituras, o significado disso é muito mais amplo. E nós vamos entender hoje à luz das Escrituras. Em Gênesis, nós lemos agora que o Senhor deu ao homem a terra para que o homem cultivasse e para que o homem guardasse a terra. O Senhor mesmo colocou em nós o instinto de criar e de cuidar, de gerenciar. O significado da palavra empreender, quando a gente olha no dicionário, no sentido literal, é a ação de decidir realizar e pôr algo em execução. Então, empreender, eu quero começar desconstruindo um pouco essa ideia que a gente tem de que empreender é abrir uma empresa, é fazer um negócio acontecer. Empreender, o sentido literal é a ação de decidir, realizar e pôr algo em execução. E aí a gente pode aplicar, sim, no conceito empresarial. Talvez você está aqui, é um empreendedor, tem a sua empresa, ou você quer começar a empreender, mas a gente pode aplicar esse princípio, essa palavra, em várias outras áreas da nossa vida. No nosso dia a dia, nenhuma tarefa que a gente vai fazer, por mais simples que ela seja, nós precisamos ter a ação de decidir colocar algo em prática, com responsabilidade e com muita diligência. E como eu disse para vocês, empreender já está no nosso espírito. O Senhor já colocou essa característica em nós, no ser humano, ali na criação. E já deu ao homem o dever de cuidar da terra, de gerenciar, dar nome ali para os animais e tantas outras coisas. Então, o empreender, antes de se tornar em produtividade, é uma ação no nosso espírito, é uma postura no nosso espírito. E quando a gente fala em empreender, em qualquer área que seja, a gente precisa entender que não é sobre a gente conquistar coisas, gerar riquezas, também faz parte disso, né? A gente fazer acontecer, obviamente nós teremos bons resultados, mas o objetivo final que Deus deseja para nós não é acumular coisas, construir coisas materiais, mas sim construir e deixar um legado. E legado não é o que fica para as pessoas desfrutarem. Legado é aquilo que eu deixo em alguém. É aquilo que fica na pessoa. Quando eu passo, o que eu deixei na pessoa. Quando eu saio de cena,
o que ficou em alguém. Isso é legado. E agora que nós já lemos em Gênesis aqui, ilustrando um pouquinho desse conceito que o Senhor já nos incumbiu de gerenciar e de cuidar, eu gostaria que vocês abrissem comigo no livro de Neemias. Nós vamos discorrer aqui no livro de Neemias para a gente aprofundar um pouquinho mais nesse conceito segundo a palavra de Deus. Neemias, no capítulo 1. Neemias está aí um pouquinho antes de Salmos, Jó. Quantos acharam? Bem? Neemias, capítulo 1, no versículo 1, diz assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, Neemias falando, quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Agora vai comigo lá no capítulo 4. Avança um pouquinho, capítulo 4, a partir do versículo 6. Diz assim: Assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram muito irados. Todos se juntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Agora vamos no versículo 13. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhavam na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá. Versículo 17, que reconstruía a muralha. Os encarregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com as suas mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. O livro de Neemias, ele é um dos últimos livros do Antigo Testamento. A Bíblia não está em ordem cronológica. Então, se você olha aqui, Neemias já está um pouquinho no início, né, da Bíblia. Mas na ordem cronológica dos fatos, Neemias está ali, lá no finalzinho do Velho Testamento, quase antecedendo ali o período de 400 anos de silêncio. E esse livro, ele está trazendo para nós aqui um contexto pós-exílio. O povo de Israel tinha sido levado cativo para a Babilônia, ficou ali em cativeiro, e esse registro do livro de Neemias é um registro pós-exílio. O povo já estava sobre o domínio persa e eles já tinham, uma parte do povo já tinha retornado para Jerusalém. Só que, embora o templo já tivesse sido reconstruído em Jerusalém, os muros da cidade ainda não estavam reconstruídos, estavam em ruínas. Os muros e as portas da cidade de Jerusalém estavam em ruínas.
E nesse contexto, irmãos, os muros e as portas não é apenas estrutura física que o texto traz para nós aqui como conceito. Nesse momento aqui, os muros e portas está ligado à proteção, à dignidade, à identidade daquele povo e daquela nação. Ou seja, o povo estava ali à mercê. Quando a gente vê no capítulo 1 de Neemias, nós lemos aqui que Neemias recebe a notícia, eles falam para Neemias que o povo estava em grande miséria e humilhação. Ou seja, um povo que tinha acabado de sair do cativeiro. Imaginem só a situação daquele povo. O templo reconstruído, mas os muros, a proteção da cidade, ainda em ruínas. E Neemias estava onde? Lá no palácio do rei. Neemias era copeiro do rei. Ele vivia dentro do palácio. Ele estava numa zona de conforto. Sim ou não? O povo tinha voltado para Jerusalém, estava na miséria, em ruínas lá, grande humilhação, mas Neemias estava lá dentro do palácio. Mas nesse momento, ele é levantado por Deus. Lá no capítulo 1, quando a gente lê que Neemias fica sabendo da situação do povo, ele diz assim: quando ouvi essas palavras, no versículo 4, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Neemias, nesse momento, ele é tomado por um senso de responsabilidade. Quando ele percebe a situação do povo dele, mesmo estando em uma posição de conforto, ele é tomado por uma tristeza tão grande por aqueles que estavam lá em situação de miséria e de falta de dignidade. E ali o senso de responsabilidade vem sobre Neemias e começa a arder no coração de Neemias o desejo de fazer algo por aquele povo. E aí a Bíblia nos diz que ele se assenta, chora, jejua e ora. Antes de começar a reconstrução dos muros, existe um período de alguns meses, quando Neemias fica sabendo e quando a reconstrução dos muros começam. E nesse período, ele se coloca em jejum e oração. E a Bíblia nos mostra exatamente isso, que o livro de Neemias demonstra um caráter de um homem que orava, um homem que temia a Deus e se colocava nesse lugar. E Neemias, sentindo a necessidade do povo, aqui no capítulo 2, se você puder abrir comigo, no versículo 1 do capítulo 2 de Neemias, fala assim: no mês de Nissan, do 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então eu fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? Meus irmãos, aqui nós estamos no primeiro tópico da nossa mensagem, que é sobre edificar e guerrear. Nesse contexto aqui, Neemias recebeu a notícia e no momento ali das suas rotinas, dos seus afazeres diante do rei, ele vai servir ali o vinho para o rei, ele era o copeiro do rei, e o rei olha para ele e fala assim: Neemias, você está triste. O que está acontecendo com você? E aí ele fala para o rei o motivo da tristeza dele. Não haveria eu de estar triste se o meu povo está sofrendo, está padecendo? E aí o rei pergunta para Neemias, ele relata, e o rei fala para ele assim, lá no versículo 4, o que você me pede agora? Então orei ao Deus do céu e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se esse seu servo encontrar favor em tua presença, peço que o rei me envie ajudar a casa onde estão os túmulos dos meus pais. Veja bem, nesse momento, Neemias estava servindo ao rei. Como eu disse, num momento muito corriqueiro. E o rei pergunta para ele: o que você tem? E a Bíblia nos diz que ele ficou com medo. Mas mesmo com medo, ele fala para o rei, pede para o rei deixar ele voltar para reconstruir os muros. E a partir daqui, a história começa a discorrer.
O rei libera Neemias, dá para ele ali cartas para que ele consiga entrar em Jerusalém, para que ele consiga madeira para poder estruturar ali os muros, e ele vai e cumpre aquilo que o Senhor tinha levantado ele para fazer. E o que nós podemos aprender com isso aqui? Neemias, meus irmãos, era um homem que ele não era engenheiro, ele não era construtor, ele não era general, ele era um copeiro do rei. Mas ele estava impelido pelo Espírito de Deus a cumprir uma missão. Deus já tinha mostrado para Neemias qual era a missão dele: reconstruir os muros de Jerusalém. E ele, diante de uma oportunidade que ele tem com o rei, ele aproveita aquela oportunidade e fala com o rei: eu desejo voltar e reconstruir os muros. Quantas vezes nós temos em nós algo que o Senhor coloca em nós, o propósito que o Senhor nos entrega, Ele coloca nas nossas mãos aquilo que é para nós fazermos, mas nós não temos coragem diante das situações, das circunstâncias. Às vezes a gente sabe para onde nós devemos ir, mas nós não agimos conforme nós devemos agir. Aqui Neemias, com medo, ele passa por cima do medo, talvez de uma negativa do rei, ele fala: não, permita e eu quero ir. E o rei libera e ele começa a reconstrução dos muros. Deus, meus irmãos, vai fazer nas nossas vidas, talvez em dias comuns, no meio da nossa rotina. O propósito que Deus coloca em nós, Ele mesmo se encarrega de sustentar e de abrir as portas para que nós avancemos e passemos por elas. Só que nós precisamos estar atentos. Neemias não se encontrou em uma reunião extraordinária com o rei. Foi num dia comum, em um serviço comum que ele já estava acostumado a fazer. Mas ali o Senhor começa a mudar o curso da história dele e ele aproveita aquela oportunidade. E a palavra de Deus vai nos dizer, lá no capítulo 4, nós já fizemos a leitura, que quando Neemias se dispõe, ele começa a enfrentar oposições. Pessoas que estavam ali próximo dele começam a se opor, não concordam com o homem querendo voltar para reconstruir os muros de Jerusalém. Toda vez que o Senhor colocar diante de nós um propósito, algo grande para nós fazermos, nós vamos enfrentar oposições. Talvez você esteja fazendo algo e você está olhando e falando: está tudo bem, não está acontecendo nada. Reveja, porque aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos para nós fazermos, nós vamos encontrar oposição e nós precisamos preparar o nosso coração para isso. Neemias aqui, ele começa a edificar e a guerrear. Nós precisamos entender que resistir, edificar, guerrear, faz parte da construção do propósito que Deus coloca nas nossas mãos. Neemias, ele construía com uma mão e ele defendia com outra, com estratégia e oração. Talvez você está pensando assim: o que eu estou construindo hoje na minha vida? Quais são esses muros que eu talvez esteja construindo? Você pode estar construindo, como eu disse, na sua empresa, talvez Deus te dê um negócio, mas talvez hoje você está trabalhando totalmente entregue no seu lar, na sua casa. Talvez os muros que o Senhor está te chamando a reconstruir são os muros do seu casamento, da sua vida espiritual. E aqui a Bíblia nos mostra que é necessário uma entrega. Nós precisamos nos entregar com o coração disposto e diligente. Nós vamos passar, assim como Neemias, por críticas. Enquanto ele trabalhava, ele estava sendo criticado, mas ele não desistia da obra. Assim como Neemias, nós podemos e vamos passar por ameaças. Neemias, enquanto estava ali trabalhando na reconstrução dos muros, as ameaças eram constantes. Os planos contra a vida de Neemias para parar aquela obra eram constantes, mas ele resistia. Muitos ao redor desistiam, mas Neemias perseverou. Nós não somos chamados para desistir. Aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer, persevere e vá até o fim, faça com diligência.
Talvez seja na sua empresa, você pode estar passando por um momento difícil, você fala, não dá mais. Talvez os muros caíram no seu negócio, ou talvez é na sua casa, talvez é no seu ministério, algum projeto que você começou a fazer e os muros desmoronaram. Nessa noite o Senhor te trouxe para te dizer, se disponha, se posicione, porque é tempo de reconstruir os muros. E o Deus que coloca o plano, o projeto no seu coração, é o Deus que vai te sustentar, é o Deus que vai te livrar. A palavra nos diz que a mão do Senhor estava sobre Neemias. Quando ele chega para conversar com o rei, e o rei abre ali a oportunidade para o diálogo e fala, o que você quer, Neemias? E aí depois, vocês podem ler em casa com mais tempo, né, discorrer nesse texto que é riquíssimo. O rei pergunta, quanto tempo você precisa? Neemias fala o tempo que ele ia precisar, e o rei autoriza que ele vá. Ou seja, Deus faz com que nós encontremos favor diante daquilo que nós precisamos. Deus move corações, move o coração do rei em nosso favor, se necessário for. Deus abre portas onde não existem portas em nosso favor, mas para que a gente cumpra o chamado que Ele estabeleceu para nós. É muito importante que nós entendamos isso. Se nós estamos vivendo e estamos nos empenhando naquilo que Deus nos chama a fazer, descanse o seu coração. Neemias não estava em um cenário favorável. Como eu disse, ele não era construtor, ele não era engenheiro, ele não era um general, ele era um copeiro do rei, não tinha cenário favorável. E detalhe, lá no capítulo 1, vai dizer aqui que era um mês de... Palavras de Neemias no mês de Quisleu. Esse mês de Quisleu era um mês do calendário judaico que estava ali iniciando o inverno. Ou seja, até um mês era meio desfavorável. Não era um mês muito favorável para se pensar em reconstruir alguma coisa. E no meio desse caos todo, Deus desperta o coração de Neemias. Talvez você está aí hoje com alguma coisa ardendo no seu coração, pulsando no seu coração, e Deus já te mostrou, já disse para você, e você olha assim, não tem possibilidade, não tem cenário favorável, não tem nada. Meu irmão, minha irmã, se você tem uma palavra, você tem tudo. A palavra de Deus é suficiente para você. O Deus que te chama para fazer é o Deus que vai te sustentar. É o Deus que vai te livrar, que vai fazer você encontrar favor onde você for. Quem carrega a pá e a espada compreende que a vida exige equilíbrio entre fé e ação. Aqui nós entramos no nosso segundo tópico, que é equilíbrio entre espiritualidade e produtividade. Lá no capítulo 4, no versículo 17... diz assim, os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Quem carrega a pá e a espada compreende que a vida exige equilíbrio entre fé e ação. Meus irmãos, não adianta só orar, você precisa agir. E não adianta só agir, trabalhar até morrer. Você precisa ter fé também e colocar tudo diante de Deus. A nossa vida é feita de equilíbrio. Nós não podemos apenas orar e não planejar. Deixa eu só orar, colocar meu joelho no chão aqui, começar a interceder pela minha empresa e não trabalhar, não planejar, não organizar. O que vai acontecer? Um caos. E o que adianta eu trabalhar, me entregar ali de noite, não fazer mais nada, só trabalho, trabalho, trabalho. E eu não busco a direção de Deus, o que vai acontecer? Eu vou perder a minha direção. Eu vou fazer, mas sem propósito nenhum. O que adianta, nós cantamos aqui, né? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma e perder a minha vida? O que adianta ganhar tudo e perder a sua família? Eu falo muito sobre isso. O que adianta você explodir, ficar rico? Quem quer ficar rico e milionário aqui? Eu quero.
que adianta a gente ganhar o mundo? Para muitos, isso é ganhar o mundo. Mas o que adianta você ganhar o mundo dessa forma e perder a sua vida, a sua família, a sua casa, perder a sua vida com Deus? Tem gente que trabalha tanto, não tem tempo nem de vir na igreja mais. Ora pelo emprego, ora para poder ter um negócio, uma empresa, aí quando tem, não tem tempo para poder vir para a igreja. Aí não tem tempo para congregar. Ou seja, equilíbrio entre fé e a produtividade. Nesse versículo aqui, diz que os carregadores, eles com uma das mãos eles faziam a obra e com a outra eles seguravam a espada. A espada representa a defesa, o discernimento e a autoridade espiritual. E a pá representa o trabalho, o esforço e a construção prática. Neemias sabia que cada tijolinho que ele colocava ali era um ato de fé. E ao mesmo tempo, a espada nas mãos era um ato de amor e de proteção daquilo que eles estavam construindo. Não adianta você construir, alcançar os seus objetivos, mas se você não se resguardar com a espada, que é a autoridade espiritual. Como que eu resguardo a minha vida, aquilo que eu estou construindo? Se voltando todos os dias para os pés do Senhor. Se colocando em dependência, buscando conselhos do Senhor. Dizendo, Senhor, é isso mesmo, o que o Senhor deseja de mim? Jejuando, orando, fugindo da aparência do mal, fugindo do dinheiro fácil. É assim que a gente resguarda aquilo que nós estamos construindo. Não adianta edificar algo grandioso demais e perder aquilo que é essencial, perder os nossos princípios. Meus irmãos, nada vale perder aquilo que é a essência do próprio Deus em nós. Se você está indo na contramão daquilo que Deus estabeleceu para você, retome a sua rota. Retome a sua rota e coloque de novo as coisas nos trilhos, porque não vale a pena, é caminho de morte, morte espiritual. Se o Senhor não edificar a nossa casa, se Ele não nos sustentar, em vão nós estamos construindo. Não vale a pena. E nós precisamos também sair do comodismo, parar de terceirizar os nossos fracassos. Eu oro muito, mas ao mesmo tempo, se eu não ajo, eu estou acomodada. E se eu tenho as mesmas ações todos os dias, o que vai acontecer? Eu vou ter os mesmos resultados. Eu quero um milagre, eu quero romper nessa área da minha vida, eu quero ter uma vida espiritual mais frutífera, eu quero estar mais próximo de Deus, eu quero conhecer mais o Senhor, ter experiência com Deus. Mas quanto tempo você está dedicando para poder ler a palavra de Deus? Para orar? Talvez esse seja um muro da sua vida que precisa ser reconstruído. Eu preciso reconstruir, eu queria minha família mais harmônica, não está bem o meu relacionamento, mas quanto tempo você tem investido na sua família, tempo de qualidade com os seus filhos? Empreender, nós entendemos aqui, nós não estamos falando só de negócios não, vale para todas as áreas da nossa vida. Mas no contexto empresarial também, se você tem um negócio, eu queria dobrar o meu faturamento, eu queria romper. Quanto você tem investido em você mesmo? Está estudando, está buscando conhecimento, está se aperfeiçoando? O que está acontecendo no mercado? O que as empresas do meu segmento estão fazendo de diferente? Por que eu estou ficando para trás? O que está acontecendo que eu estou estagnado? Sair do comodismo e parar de terceirizar os nossos fracassos. Tudo começa aí. Quando eu olho, eu assumo que a responsabilidade é minha. E é eu que preciso mudar. Deus nos chama para construir e não para reclamar. Neemias tinha todos os motivos do mundo para poder ser um reclamão. Poxa, mas Deus me tirou lá do palácio do rei para reconstruir. Deus colocou no meu coração, fez arder em mim o desejo de ir, e agora eu estou enfrentando tudo isso. O pessoal querendo me matar, querendo fazer confusão, querendo nos atacar. Esses muros, eu mesmo que tenho que reconstruir. Ele tinha todos os motivos para reclamar. Mas ele preferiu olhar para aquilo que Deus o tinha chamado para fazer. Meu irmão, peça que o Senhor coloque no seu coração a visão dele. E quando Ele te der, olhe para ela, mire nela.
As coisas ao redor muitas vezes não vão estar favoráveis mesmo não. Essa é a vida do crente, amém? Nós precisamos lutar. Na luta, no percurso, nós vamos sendo aperfeiçoados, lapidados. Vamos olhar para aquilo que o Senhor nos chama a fazer. Talvez você diga assim, Poliana, mas hoje eu não sei nem o que eu deveria reconstruir. Não sei nem qual é o meu propósito. Estou vivendo. Então é hora de você começar a orar para que Deus revele o propósito dele para a sua vida. Onde Ele quer que você esteja. Para que Deus comece a gerar no seu coração, assim como Ele gerou no coração de Neemias. E o nosso propósito muitas vezes vai nascer daquela dor que a gente sente, sabe? Aquela necessidade que você presta atenção e fala, nossa, isso aqui me incomoda, isso aqui dói em mim, isso aqui eu preciso mudar. Aí está a razão do seu propósito. Deus vai te mover. Mas a gente precisa ter coragem, não adianta ter a visão, mas não ter a coragem para poder andar, para poder caminhar. Só observar e falar, eu estou vendo onde Deus quer me levar, mas e aí? É nas coisas comuns mesmo, não precisa vir algo extraordinário para você começar a se movimentar. Comece hoje, comece a caminhar hoje em direção ao seu propósito, faça o comum mesmo, porque é no comum, nos dias comuns, Deus vai começar a se revelar a você. E você vai entender, às vezes você olha hoje e fala assim, nossa, mas isso aqui não está fazendo sentido. Eu passei por essa situação, mas por que eu vivi isso? Espera um pouquinho. Vive, glorifica a Deus, se mantenha firme, olhando para Ele. Daqui a pouco você vai entender. Você vai falar, fez sentido. Por isso que eu vivi aquela situação. Por isso que aquilo aconteceu. Faz parte da construção do nosso caráter. Deus é o maior empreendedor do universo. Ele cria, Ele organiza, Ele sustenta e Ele renova todas as coisas. E o que Ele espera de mim e de você, como semelhança e imagem dEle, é que nós façamos a mesma coisa. E nós precisamos orar, meus irmãos, pela criatividade, pela capacidade que vem dos céus. Você crê que Deus é um Deus que pode te capacitar para você cumprir aquilo que você precisa cumprir? Você crê que Deus é um Deus que pode te dar novas habilidades, novas ideias, novos sonhos? Esse é o nosso Deus. Lá no início, quando a gente começa a ler lá o início, a construção ali do tabernáculo e tantas coisas que precisavam ser construídas, a gente vê Deus dando habilidades a homens para que eles conseguissem fazer o que eles fizeram. Às vezes a gente vai lendo e fala, gente, como é que é possível construir uma arca, construir aqui tabernáculo, tapeçaria, perfume, essas coisas todas que tem, mas como? Deus dava ao homem a inteligência e a habilidade necessária para fazer aquilo que precisava ser feito. Talvez você está aí hoje falando assim, eu não estou dando conta, eu não sei nem por onde eu começo. Peça a Deus a criatividade que vem dEle. Deus é Senhor de toda estratégia, de toda criatividade. Ele já vê o seu futuro, já te enxerga lá no seu amanhã. Esse plano que às vezes você está olhando e fala assim, não, mas não vai dar certo, está tudo errado, eu não consigo. Pede ao Senhor clareza. Ele é Senhor, Ele está acima de toda estratégia humana. Nós precisamos buscar conhecimento? Sim. Precisamos estudar? Sim. Precisamos ser peritos naquilo que a gente faz? Sim, nós precisamos. Mas tudo vem do Senhor para nós. Nós não dependemos de habilidades e dons humanos, nós dependemos daquele que coloca a visão em nós. Amém? Então, se você precisa, peça ao Senhor. Nós não podemos ser religiosos improdutivos. Sabe, aquela pessoa, igual eu falei, né? Ora, 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 a gente fica improdutivo, cheio de palavras e de grandes teorias, mas não realiza nada. E nem um ativista esgotado. É aquela pessoa que trabalha, 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 mas não tem direção nenhuma. E o nosso terceiro tópico, o trabalho é honra, não maldição. Como nós lemos lá em Gênesis, desde o Éden, o homem foi chamado para cultivar e para guardar. A ociosidade, meus irmãos, é uma brecha para o pecado.
A ociosidade é uma brecha para o pecado. Nós precisamos ser diligentes. No versículo 23 do capítulo 4 de Neemias, fala assim, ele mesmo dizendo, nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Olha só, cada um se deitava com as armas à sua direita. Gente, que nível de entrega é esse? Nem para dormir eles tiravam as roupas e as armas ficavam ali do lado deles. Tinha como dar errado? Não tinha. O nível de comprometimento e de entrega era tão grande que eles nem se desmontavam, dormiam do jeito que estava, pronto para qualquer hora, se aparecesse alguém, eles estavam ali em prontidão. E da mesma forma nós precisamos de diligência e responsabilidade. O que o Senhor tem colocado nas suas mãos, como você está cuidando? Você que tem uma empresa aqui, quem tem empresa? Levanta a mão para mim ver. Os empresários, empreendedores. Quem está querendo começar a empreender está na fase de planejamento? Tem alguém? O que o Senhor já te entregou, a sua empresa, e o sonho que Ele já te deu de empreender, como é que você está cuidando disso? Como que você está administrando? Como eu disse, a gente tem vários muros, não é? A sua vida espiritual, os muros da sua vida espiritual, como estão? Como você está protegendo e cuidando do seu casamento, da sua saúde? Nós temos várias áreas da nossa vida que precisam dos muros bem cercados. E sabe de quem é a responsabilidade de cuidar dos muros? Minha e sua. Os muros são seus. Nós temos aqui o exemplo de Neemias, que ele era um homem, era um sacerdote mesmo que orava, mas ele estava sempre de prontidão, cuidando e vigiando os muros. Você tem zelado pelos muros da sua vida? Como está? Ou está com brechas, buracos, abandonados? De vez em quando você olha e cuida, de vez em quando você sai e abandona. Como está? Essa é uma reflexão para nós nessa noite. Nós temos que cumprir com diligência cada tarefa, cada pequena tarefa. Às vezes você pode dizer para mim assim, eu não faço nada tão grandioso assim não. Mas meu irmão, até na tarefa mais simples, nós temos a oportunidade de expressar o nosso caráter, a nossa fé e a nossa dependência de Deus. Até nas coisas mais simples do dia a dia, da sua rotina, você está ali expressando caráter, fé e diligência, ou não. E nós precisamos tomar cuidado, porque tudo é para a glória de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos precisa refletir a glória de Deus. O Senhor é aquele que vai prosperar a obra das nossas mãos. Faz assim com as duas mãos e olha para as suas mãos assim. Olha para as duas mãos. Deus é quem vai prosperar as obras das suas mãos. Continua olhando para elas. Mas deixa eu te falar. Cada uma das suas mãos, você está olhando para elas? Cada uma delas. Em uma das suas mãos precisa estar constantemente a espada da palavra e na outra mão a pá do trabalho. Em uma mão você precisa segurar a espada da palavra e na outra a pá do trabalho. Não se esqueça disso. Vigie, proteja os seus muros e trabalhe com muita diligência. E aqui eu queria trazer algumas instruções bem práticas para nós, que é, a primeira delas, ore por visão. Talvez hoje você está aqui, você não tem ou você perdeu a sua visão. Ore, peça ao Senhor para que Ele mostre aquilo que você precisa construir ou reconstruir. Segunda, planeje com propósito. Anote as suas ideias, trace as suas metas e defina quais são as suas prioridades. Cuide do seu tempo. Hoje, o maior vilão que nós temos é as estratégias aí do mundo para tirar o nosso tempo e para nos distrair. Sim ou não?
Não estou com meu celular aqui não, mas você deve estar com o seu aí com certeza. Irmãos, é uma bênção, mas também é uma arma para nos distrair, para nos confundir. Às vezes você vai ver, você passou horas ali no celular, e aí a sua mente está tão submersa naquilo ali, que quando você precisa se voltar e fazer uma tarefa que exige concentração, o que acontece? Você não consegue se concentrar. Porque a mente está tão viciada ali, é um efeito dopaminérgico mesmo, para poder nos prender, e a mente fica submergida e a gente não consegue, e não volta para concentrar. Ou seja, não podemos nos distrair. Haja com coragem, não espere o momento perfeito. O momento perfeito, querido, não vai chegar. Eu sinto em lhe informar. Eu vou esperar o melhor momento para colocar essa ideia em prática. Não vai chegar. Comece com o que você tem. Comece do jeito que você está. No caminho, Deus vai te dando as estratégias, vai abrindo as portas para você, mas é no movimento. Se a gente ficar parado, as coisas não vão acontecer. Comece com o que você tem. Proteja o que você está edificando. Mantenha a espada espiritual sempre afiada, porque o inimigo sempre vai tentar atacar aquilo que você está construindo. Se você ficar quietinho no seu lugar, tá ok. Mas começa a construir e você vai ver, o inimigo vai tentar te paralisar. Ele vai começar a tentar te impedir. Isso é fato. Por isso a sua espada, a sua autoridade espiritual, a sua vida com Deus, que é o que te promove isso, precisa estar em dia, afiada. E celebre o progresso. Cada pequeno avanço é um testemunho da fidelidade de Deus. Nós precisamos reconhecer os pequenos avanços. Porque quando nós olhamos, ainda que um passo pequeno, mas eu olho, eu estou melhor que ontem, eu progredi, aquilo me estimula a continuar caminhando. Pessoas que não conseguem reconhecer o progresso e o avanço tendem a ficar paralisadas e desmotivadas. Por quê? Se eu não estou avançando, para que eu vou continuar me movimentando? Então, observe os pequenos ganhos, contabilize mesmo. Ainda que um pouquinho eu avancei, glória a Deus, eu estou progredindo. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé agora no seu lugar. Ao olharmos para o livro de Neemias, nós percebemos que Deus não está interessado apenas nos muros em si. Deus está interessado em encontrar corações que estão dispostos a reconstruir. O que Deus precisa é de um coração disponível. Não existe, meus irmãos, distinção do reino de Deus entre as áreas da nossa vida. Às vezes você pode pensar assim, eu estou aqui edificando algo grande, é o meu negócio, é o meu sonho, isso aqui eu vou fazer, as outras coisas eu entrego para Deus, isso aqui eu faço. No reino de Deus não há essa separação. Uma vez que nós pertencemos ao Senhor, tudo converge para a glória dEle. Se Deus te entregar uma empresa para você cuidar, essa empresa precisa glorificar o nome do Senhor. Não vai nascer só para você ganhar dinheiro, ficar muito rico, não. É para você abençoar pessoas, para que os clientes, aqueles que você tem contato com eles, você consiga transmitir a vida de Deus a eles, para que os funcionários que Deus vai te entregar, para que você consiga manifestar o amor, o favor, a graça e a misericórdia de Deus sobre a vida deles. Então nós precisamos perguntar, Senhor, onde eu estou, a pessoa que eu sou, como eu posso cumprir o propósito para o qual o Senhor me criou? Nós não existimos por existir, meus irmãos. Existe um plano perfeito a ser cumprido por cada um de nós. Talvez está ardendo hoje no seu coração o desejo de começar alguma coisa. Seja na área empresarial, seja no seu ministério, seja no âmbito social. Talvez está queimando dentro de você, você fala, eu queria tanto fazer isso. Não espere o momento ideal, comece. Deus já te deu a visão, você já tem tudo. Avance com coragem. Não espere você ter todos os recursos para começar. Não espere o cenário ideal. Quais são os muros hoje que você precisa reconstruir? Quais muros da sua vida hoje precisam de reconstrução?
Você precisa dar atenção. Em que área você parou? Ou talvez você ainda nem começou. Deus já te mostrou, mas você ainda nem começou. Ou você estagnou, paralisou. Talvez você esteja hoje adiando decisões, esperando o momento perfeito. Ou talvez você já até se acostumou a olhar para as ruínas. Talvez você está diante de muros caídos hoje na sua vida. E você já se acostumou a olhar para essas ruínas. Hoje o Senhor está dizendo para você: eu te levanto para reconstruir. Eu te desperto para reconstruir. Tudo que o Senhor precisa é achar em você um coração disposto. É simples, não é difícil. É um coração disposto que fala: Senhor, eu estou aqui. Eu não tenho os recursos, eu não sei como fazer, eu não sou especialista nisso, eu não dou conta, talvez eu já até tentei, mas eu não consegui. Mas o Senhor é aquele que vai te entregar as estratégias que você precisa para reconstruir os muros que hoje estão em ruínas. Se disponha, se disponha. Feche seus olhos nessa hora. Nós vamos ouvir agora uma canção e eu gostaria que você abrisse mesmo seu coração. Rendesse ao Senhor o controle da sua vida. Renda ao Senhor o controle, o seu destino. Talvez você tenha tantos sonhos e planos e desejos, mas nessa hora eu quero te encorajar, coloque tudo aos pés de Jesus.